Betinho, bom dia, Tainá. Bom dia. Eu tô passando por um momento que eu acho que ninguém nunca passou por isso. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Sabe, era um dia normal na minha vida, uma manhã como qualquer outra. O sol entrando pelas frestas, pela cortina, o aroma do café já invadindo o ambiente. A rotina da minha casa. E trazendo consigo nessa rotina a sensação de normalidade. Normalidade, a vida tá aí. E eu que sempre fui uma pessoa do bem, sempre gostei de fazer o bem. Estamos aqui em casa sempre tentando ajudar outras pessoas. É uma tradição nossa ajudar. Isso vem desde a minha família, dos meus pais, dos meus tios, meus avós. Todo mundo sempre foi muito solícito, todo mundo sempre ajudou. E depois de 40 anos de casamento, hoje eu tenho 40 anos de casado. Nós temos uma rotina com a minha esposa, com os nossos filhos, 2 filhos. Um homem e uma mulher. Ele já é casado. Eu vou ter o primeiro neto agora. A minha filha fazendo faculdade. Ainda mora conosco. Está profundamente enraizada na minha vida, minha filha. Profundamente. Só que tudo mudou num instante. Uma coisa louca, que eu nem sei como digerir tudo isso. Há alguns meses nós decidimos doar medula. E aí, a compatibilidade. Nós temos que ter compatibilidade com alguém para poder fazer a doação. Então todos foram ao hospital. Eu fui ao hospital também para realizar o exame de compatibilidade para a doação da medula, como todas da minha família já tinham feito. Só faltava eu. Só que eu não imaginava que aquele dia me reservaria uma das maiores surpresas da minha vida. Enquanto eu aguardava os resultados depois dos exames, sabe, uma coisa diferente, uma ansiedade começou a me consumir, uma ansiedade muito grande. E quando o médico finalmente entrou, o olhar sério dele me fez sentir já um frio na espinha. Eu já vi que algo não estava legal. E ele, curto e grosso, disse o seguinte: olha, os testes mostraram que você não é pai biológico dos seus filhos, eles são adotados. E disse com uma voz suave, mais firme naquele momento. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, Beto, como um trovão. A sensação é de que eu iria desmaiar. Fui amparado ainda pelo médico. As minhas vistas começaram a escurecer. Aí quando eu voltei, a realidade parecia desmoronar ao meu redor. Uma avalanche de emoções tomou conta de mim, uma confusão, raiva, tristeza. Como é que isso poderia ser verdade? Eu ainda indaguei. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de o senhor ser pai dos 2. Naquele momento, a imagem da minha família perfeita, que eu havia construído, começou a se desfazer, sabe? Eu lembrei dos momentos quando eles ainda eram crianças, que eu segurava nos braços, que eu brincava, das noites perdidas de sono, das risadas. Tudo isso que nós compartilhamos, dos sonhos que eu sonhei para o futuro deles, que hoje estão aí os 2. Isso tudo um grande engano, para mim, pelo menos para mim. Eu estou desesperado, sabe? Eu fui para casa naquele dia, só que eu não consegui olhar para minha esposa. Na realidade, ela sabe que tem algo acontecendo. A minha família já notou, porque eu recuei. Porque as perguntas ainda estão martelando na minha mente. Como é que ela pôde me esconder isso a vida toda? Quem são, na verdade, os pais biológicos dessas crianças que eu criei? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu amo, são meus filhos. Não é porque o médico me deu uma notícia assim que eu deixei de amar, de uma hora para outra. Isso aí é impossível, não tem como eu não amar meus filhos. É como se eles fossem meus, e para mim eles são. Entendem a confusão de sentimento? Para mim eles são meus filhos.
Só que a sensação de traição também é esmagadora. Sabe, os dias seguiram, a incerteza tomou conta de mim. Conversei com alguns amigos próximos, mas a maioria não sabe como lidar com a situação. Me ofereceram consolos vazios, sabe? Um deles, inclusive, me sugeriu: confronta a sua esposa, busca a verdade. Mas como eu posso fazer isso? O que se tornaria minha família a partir de aí? E agora eu estou aqui num limbo emocional buscando conselhos. Eu devo confrontar ela? O que eu faço nessa nova verdade na minha vida? Como eu poderia olhar para os filhos sem sentir essa dor? E o mais importante, como eu posso decidir o que fazer da minha vida a partir daqui? Qual é o caminho a seguir quando tudo que você acreditou ser verdade se transforma em um pesadelo? Mas se fosse uma verdade, uma mentira de pouco tempo, não. Eu sou casado há 40 anos. Beto, eu estou escrevendo porque eu estou realmente desesperado. Gostaria que vocês dessem opinião na minha história. Que história. Que história. Bom, é o que eu disse antes de contar a história. Eu não me imagino pelo menos numa situação dessa. Realmente, ele, olha, pelo menos ele tem a consciência do amor que tem pelos filhos, né? Isso é independentemente verdade. de qualquer coisa. Mas vamos lá, vamos acionar a maior família do Brasil. Vai lá, fala com ele aqui agora, dê a sua opinião. Mas no Opinando de hoje, que já deu o que falar, são muitas mensagens aqui. Você viu o que aconteceu 2 vezes aqui com o nosso WhatsApp? Eu vi travando. Travando o WhatsApp aqui, são muitas e muitas e muitas mensagens. Obrigado, viu? A cada um de vocês que mandam aqui com todo carinho a opinião. Não tem como, é impossível, humanamente impossível, colocar todas as opiniões ao vivo aqui. Ficaríamos pelo menos uns 2 dias colocando só de uma história. Então é uma loucura. Então me perdoa se a sua opinião não for pro ar, tá? Fica chateado com o Betinho, não. É porque aqui a gente não prioriza ninguém, tá? É o que vai dando tempo aqui, a gente vai colocando, tá? Vamos lá, vamos nessa? Bora. E essa história de hoje, hein? Ele descobriu, depois de um teste para doação de medula, que os filhos não são filhos biológicos dele, segundo o médico, né? Segundo ali, nos exames feitos. Bom, vamos lá. Bom dia, Beto. Na minha opinião, ele tinha que confrontar ela, colocar os pingos nos i, pra ele conseguir viver bem com ele mesmo, porque isso não é qualquer notícia, não. E se fosse um filho só, né? Agora é os 2. Não é mole, não. O negócio é colocar o pingo nos i pra poder seguir a vida e viver bem. Tá na clube, tá legal. Tá aí, ó, um abraço pra você. Obrigado. Olha que história, hein? Mas se eu fosse ele, eu falaria assim com a minha esposa. Ela perguntaria pra ela o que aconteceu. Eu não conseguiria viver com essa mentira sem falar nada pra ninguém. Eu gostaria de saber a verdade. Então eu perguntaria pra ela o que aconteceu, porque ela não me contou antes. E aí é uma decisão bem difícil de aceitar essa situação e continuar junto, porque a confiança foi quebrada, e fingir que nada aconteceu. E se caso ele conseguir perdoar e seguir em frente, ok. Mas se ele não conseguir esquecer, essa história continuar martelando na cabeça dele, vai ser um pouco difícil ele continuar com essa pessoa. Mas desejo sorte pra esse amigo aí. Tá aí, ó, valeu, obrigado, um beijo pra você. A Natália de Bebedouro, Natália, um beijo pra você. Ele não explica aqui, né? Ele não explica, enfim. Ela tá perguntando que tipo de exame que foi feito, como é que foi feito, foi DNA, foi pra doação de medula. Ele não conta os detalhes, né? Do que foi feito no exame. Então a gente não sabe, a gente sabe desse detalhe que o médico falou pra ele. Né? Alô, bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que nesse caso aí, primeiramente, eu acho que ele tinha que pedir o DNA dos 2, pra ver se os 2 são pai deles, né? Porque 40 anos é muita coisa. E eu acho assim, faz o DNA, depois se der que ela é mãe, eu acho que ele pode procurar o pai na família, viu? Porque é muito tempo, menino. É muito tempo, 40 anos, né? De casado já. Bom, enfim, mais uma. Dá tempo? Mais uma? Bom dia, Betão. Bom dia, Tainá. Bom dia. A história hoje é um pouco complicada, hein? É um caso muito sério. Mas não há conselho melhor, né, do que procurar Deus, procurar Jesus e pedir, cara. Já diz a Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedir sabedoria, perseverança na oração, para que ele possa iluminar o pensamento dele e mostrar o melhor caminho a ser tomado. Aí, ó. Obrigado, Rodrigo Parente. Um abração pra você. E aí, meu amor, o que você acha dessa história? Ai, Betinha, é uma Primeiro questão... absurdo, né? Não, é muito delicada e um absurdo de fato, né? Eu imagino como ele deve estar abalado emocionalmente, né? Primeiramente, eu faria esse exame em um outro hospital, laboratório, nem que eu tivesse que fazer 2, 3 exames, né? Como nessa vida tudo pode acontecer, quem sabe foi um erro de informações ali e o médico
alugou esse triplex na cabeça do nosso amigo, Nossa, né? e que um prédio inteiro. Pois é, né? Agora, se de fato for verdade mesmo, né? Pai é quem cria e não quem põe no mundo, né, Betinho? Então, com certeza ali o pai é o primeiro amor da filha, é o primeiro herói do filho. Então, isso não vai mudar o sentimento que ele tem pelos filhos, Também mas aí cabe sim uma conversa com a esposa dele. E muita oração, muito discernimento espiritual para poder prosseguir em frente, porque se for verdade esse caso, aí ele vai ter que se preparar muito para essa jornada pós essa notícia, né? Com certeza. Enfim, é isso. Amanhã de volta o Opinando Clube. Manda sua história também, vai lá no site clubefm.com.br, escreva sua história pro Opinando.